Lara e a todos, né? E vamos falar sobre educação, vamos falar sobre a relevância e importância desse tema. A gente está aqui no MESSES, uma instituição parceira do Espírito Santo em Ação, uma instituição empresarial, com uma agenda aí de desenvolvimento da região, né? Uma agenda de Estado, vamos dizer assim, né? E que tem um olhar muito importante aí da mobilização, da articulação para o desenvolvimento. E a educação é um eixo, assim como é o eixo, é uma estratégia fundamental e na verdade, eu diria a principal aí para a gente pensar o desenvolvimento do Estado, e eu tenho certeza que para o MESSES também. É sobre isso que eu quero falar um pouco, antes de passar a palavra para o Saulo, que eu acho que é muito importante que ele tem para trocar com a gente aqui. Eu vou colocar uma apresentação, eu só preciso de autorização, Ricardo, para compartilhar. Vendo que a Ione e a Poliana estão aqui também, ou só a Ione? A Ione, lá da nossa equipe. Por enquanto, só eu, querido chefe. Tá bom. Porque ela está com alguma divergência de internet lá. Assim problema. que ajustar, ela entra, tá bom? Vamos lá. Estou aqui. Bom, serei breve, meus 15 minutos aqui, aproveitando ao máximo. A mensagem que eu gostaria de trazer aqui, até como introdução para a nossa conversa, é justamente de falar da educação como uma agenda de desenvolvimento do Espírito Santo e qual a importância dela para o país, né? Estamos falando aqui novamente eu falei, com um grupo prioritariamente aqui empresarial, que a gente sabe que tem uma agenda intensa de articulações e de movimentações por questões que tratam do desenvolvimento, principalmente aí da região, né? A gente entende que essas agendas, normalmente, elas estão concentradas ali no setor, um secretário de desenvolvimento, com o secretário de meio ambiente, com a secretaria da fazenda do município, e o que eu venho trazer para cá é que a gente precisa também conversar e dialogar muito com nossos secretários municipais de educação. No caso de Cachoeira, a secretária e todos os municípios da região. Eu acho que o nível de prioridade que a gente precisa dar do assunto, ela não é diferente, muito pelo contrário, ela é importante porque quando a gente está falando de educação, a gente está falando de curto, de médio e de longo prazo. Então, a gente vem trazer isso, e é isso que a gente tem feito no Espírito Santo em Ação muito intensamente nos últimos anos. E esse é um pouco do nosso mantra, assim, educação transforma. Tá? Eu tenho um vídeo introdutório que eu vou apresentar, esse vídeo da ONG Todos pela Educação, que faz uma relação muito interessante aí entre a educação e o desenvolvimento. Espera aí que eu não compartilhei o som. Eu vou ter que compartilhar de novo aqui para garantir o som. Eu sempre esqueço disso. O que educação tem a ver com o crescimento econômico? Além de um direito fundamental de cada indivíduo, a educação tem impacto em várias áreas do país, inclusive no crescimento econômico. Com educação de boa qualidade, há mais produtividade, mais inovação, mais competitividade. Isso porque o desenvolvimento de um país depende muito dos conhecimentos e habilidades de seus cidadãos. E as pesquisas já mostram. O desempenho dos estudantes em leitura e matemática são bons preditores dessas competências. Sem uma base sólida nessas disciplinas, as pessoas não conseguem desenvolver saberes mais avançados, que são fundamentais para suas próprias vidas e para o país crescer. Mas, apesar de avanços recentes, temos ainda uma situação crítica nos indicadores de aprendizagem. Em avaliações internacionais com alunos de 15 anos, o desempenho do Brasil em leitura e matemática nos deixa nas últimas colocações. Até mesmo os estudantes de nível socioeconômico mais alto não têm um bom resultado. Seu desempenho é, em média, pior do que o dos alunos mais pobres de países como Espanha, Portugal e Vietnã. E qual seria o impacto de uma educação básica com mais qualidade?
Se avançarmos 50 pontos no PISA, o que nos colocaria à frente de México, Uruguai e Chile, entraremos em outro patamar de desenvolvimento, com crescimento econômico substantivo e mais distribuição de renda para todos os brasileiros. Isso não resolveria todos os problemas do país de uma hora para outra, mas nos colocaria em uma trajetória de desenvolvimento mais consistente e duradouro. Temos muito a fazer para que o Brasil se torne um país mais desenvolvido social e economicamente. E se tem uma condição absolutamente necessária para potencializar os efeitos de outras reformas estruturantes na transformação do país, é melhorar urgentemente os níveis de aprendizagem de todos os estudantes brasileiros. Por isso, precisamos de educação já. Bom, meus amigos, então, esse vídeo ele é muito interessante, ele sintetiza muito do que a gente vai conversar aqui, e um ponto muito interessante dele é quando a gente fala a educação de qualidade para todos, ela não vai conseguir resolver todos os problemas do país. Isso aí, a gente também não tem essa ingenuidade de achar que é por ali que vai se resolver tudo. Mas dificilmente, quase impossível, o que a gente sonha de um país melhor, de um município, de um estado melhor, isso não vai, aí com certeza sim, não vai acontecer sem que a gente tenha uma preocupação ali com o nosso com o desenvolvimento humano e com a qualidade da educação e garantia do direito à aprendizagem às nossas crianças. E isso tudo começa lá no início, né? A gente precisa garantir o início da trajetória escolar das nossas crianças. E outro número interessante ali diz respeito como eu falei, a questão da renda, de quanto que a educação ela tem um potencial. A gente está falando aqui, o foco é educação pública, mas quando você pega ali os melhores indicadores de educação do país, eles ainda estão muito distantes comparados com outros países. E isso inclusive isso incluindo dados da educação privada no Brasil, dados médios da educação privada no Brasil. Então, assim, não adianta só a gente resolver o problema de uma pequena parcela da sociedade. Se a gente não resolver o problema da educação da grande maioria da sociedade, o país não vai conseguir dar saltos, porque uma educação pública de qualidade, que é onde você tem ali mais de 80% da oferta, por exemplo, da educação dos anos iniciais do ensino fundamental, ela é um fator que vai alavancar a educação como um todo, né? Ela aumenta, inclusive, a competitividade, falando dessa forma, né? Usando esses termos, da educação privada, e vai todo mundo junto. Bom, aqui, esse gráfico aqui é um gráfico do Paz de Barros, Ricardo Paz de Barros, um evento que ele participou, inclusive, no Espírito Santo em Ação, mas já é uma apresentação já de algum tempo dele. Ele coloca aqui a relação aqui da escolaridade, a produtividade média do trabalho no Brasil, com anos de escolaridade. Então, vamos pegar aqui o Brasil, essa linha roxa aí, a gente conseguiu avançar aí nos últimos anos, nos anos de escolaridade média da população, ou seja, a população ela vem tendo anos a mais na escola, a cada ano que passa, na média, as nossas crianças e jovens, os nossos adultos, vamos dizer assim, vem tendo um acréscimo de escolaridade. No entanto, isso não tem uma relação direta com o aumento da produtividade do trabalho, ou seja, a gente não está conseguindo transformar esses anos a mais de escolaridade que a gente tem tido em produtividade. Produtividade, a gente está falando aqui, uma das bases do crescimento sustentável do PIB. Dificilmente você consegue aumentar a renda média da população sem você aumentar a produtividade do trabalho, e por aí vem a competitividade por aí vai. Quando a gente pega outros países para comparar, pega a Turquia, que saiu mais ou menos ali no mesmo patamar do Brasil, no mesmo período, e o quanto que ela conseguiu avançar. E a Coreia, que é o exemplo que todo mundo fala, principalmente no nosso meio aqui, o quanto que a Coreia deu salto, todo mundo conhece um pouco da história da Coreia, o quanto que grande parte dessa mudança, dessa inclinação dessa curva deles ali, tem a ver com a educação. Outro gráfico aqui, para a gente não ficar muito em gráficos, mostra
o avanço aí desde 1950 de algumas economias com a mesma relação da produtividade do trabalho e mostra, sim, como que a gente ficou absolutamente estagnado, né? Avançamos no nosso nível de... como eu falei, a educação não é o único fator que tem interferido nisso, mas é um fator importantíssimo e fundamental. Literalmente, a gente não consegue sair daquele patamar e a gente está ficando para trás em relação aos nossos vizinhos aqui, por exemplo, Chile e Argentina, nos últimos anos. E a curva da China aqui é muito interessante também, né? Como você vê, assim, e a China tem outros fatores também que envolvem, mas a educação também é uma prioridade, é um país com milhões de pessoas, né? Bom, reforçando esses argumentos que eu vim fazendo essa introdução, o Banco Mundial ele vem desenvolvendo aí desde 2018 um projeto chamado Projeto Capital Humano, que é o Índice de Capital Humano. Dentro desse projeto, eles desenvolveram, elaboraram um índice chamado Índice de Capital Humano, e esse índice, ele calcula o quanto de capital humano podemos esperar que uma criança nascida hoje adquira até os 18 anos de idade, considerando-se os riscos relativos à saúde e educação precária em seu país. Ou seja, a criança que nasce hoje, o que vai significar esse capital humano dela quando ela completar os 18 anos de idade? E o que é esse capital humano, para a gente conceituar ele bem? A gente está chamando esse de capital humano, é a sobrevivência dessa criança, as crianças que não têm oportunidade de crescer e trabalhar. Ele está olhando para a escola, a contribuição dos anos de escolaridades ajustada à qualidade e produtividade dos futuros trabalhadores e a saúde ao longo da sua vida. E isso tudo compõe o índice de capital humano ali do Banco Mundial. Ou seja, a criança precisa sobreviver, ela precisa ir para a escola e aprender, e ela precisa ter uma qualidade de vida, e isso compõe, no final, a produtividade do trabalho no futuro em relação à referência à educação e saúde total. Esse índice foi calculado também para o Brasil. E quando a gente faz essa conta para o Brasil, a gente vê que no Brasil, a média de produtividade de uma criança hoje é de apenas 56%. O que significa isso? As crianças nascidas hoje serão privadas de mais da metade de sua renda potencial quando chegarem à idade adulta, em razão da falta de investimento em educação. Então, é como se a gente tivesse, de fato, privando as crianças hoje, que estão nascendo hoje, de uma renda. Então, assim, aqui a gente, e eu estou falando aqui especificamente desse número e amarrando ele aqui nesse momento em educação, porque o Brasil tem conseguido avançar nos últimos anos ali consideravelmente na melhoria da questão da saúde. A gente tem reduzido ano a ano a questão da mortalidade infantil de forma importante, com políticas sociais focadas e voltadas para isso. A gente tem aumentado a nossa expectativa de vida a cada ano, isso na média, há uma desigualdade grande, é importante falar isso quando a gente bota isso regionalmente no Brasil, mas na média a gente tem conseguido aumentar. E aonde que está o problema, então, do Brasil? Está aqui, né? Acesso à educação, mas principalmente a aprendizagem, a qualidade da educação. Então, aquele número que pouco mais de 50% ali da renda vai ser consumida das crianças que estão nascendo hoje é por conta de uma educação de má qualidade, e principalmente da educação básica de má qualidade, né? Então, é um item importante para a gente olhar e entender esse mundo e como que a gente pode, enquanto sociedade, junto aí com o poder público, com a sociedade de maneira geral, apoiar a melhoria da educação, da qualidade da educação. A gente conseguiu fazer um movimento forte de colocar todo mundo para dentro da escola, vamos dizer assim. Esses números, principalmente no ensino fundamental, a gente avançou bastante, mas todo esse esforço de colocar a criança para dentro da escola, ele não tem gerado o resultado esperado, porque a gente não tem conseguido avançar em qualidade. São desafios enormes, mas a gente precisa começar, né? Quando a gente pega aquele número calculado por 50 anos, para colocar números aqui econômicos, falando de PIB, isso se traduz em profundas perdas econômicas, ou seja, 1,4 pontos percentuais de perdas anuais em crescimento do PIB. A gente pegando esse número e colocando 50 anos à frente, é isso que a gente está deixando de crescer por ano no Brasil.
Aí, pegando dados de hoje, assim, dos últimos dias aqui dos jornais, né? Aí, quando a gente bota a pandemia dentro desse desafio, então a coisa fica pior ainda. O FMI, recentemente, um estudo do FMI colocando que estudantes brasileiros podem perder 8% da renda futura. E como o investimento na educação básica ela é fundamental para a redução das desigualdades, né? Ou seja, esse cenário todo, eu gosto muito dessa frase aqui, que é do diretor do Banco Global de Educação do Banco Mundial, é que a gente precisa, de fato, achar isso imoral e economicamente inaceitável. Ou seja, estamos perdendo pessoas e estamos deixando de ampliar e melhorar o desenvolvimento, a nossa renda e, com isso, poder distribuir, poder fazer, reduzir a pobreza, vamos dizer assim. Então, eliminar a pobreza na aprendizagem, que é a aprendizagem ruim, ela se assemelha ao objetivo de acabar com a fome e com a extrema pobreza, né? Como a gente está aqui, como a gente está olhando isso um pouco em números, Brasil e Espírito Santo, né? Em países de renda média e baixa, assim como o Brasil, 53% das crianças de 10 anos de idade não sabem ler ou compreender um texto. O Brasil, esse número ainda é um pouco pior ainda, né? Na média, 48, apenas 48%, não, 48%, é um pouco melhor, 48% das crianças nessa mesma faixa etária ali, apenas 48% sabem ler, ou não sabem ler e compreender um texto breve. Quando a gente está falando isso aqui, a criança não é capaz de resolver ler uma caixa de leite, entender o que está escrito ali e associar aquilo ao leite, por exemplo. O nível da gravidade do que a gente está falando, né? E principalmente aqueles aspectos que dizem respeito à leitura, que são bases importantes para o desenvolvimento de outras habilidades, né? Com a pandemia agora, uma outra notícia aqui do mês retrasado aqui, a pandemia, esse número então despenca mais ainda. A gente não está conseguindo isso também, o Brasil, o mundo todo não tem conseguido dar solução para isso, mas a gente mais ainda, aonde a gente está vendo que esse número pode chegar a 60%, por conta dos problemas da pandemia, né? Então, assim, diante desse problema todo, assim, de tudo que a gente tem visto, a gente acredita que é possível, que é viável e que as evidências e outras experiências nos mostram que é possível a gente começar a resolver esse problema e, numa perspectiva aí de 10 anos, 10, 11 anos, a gente conseguir resolver, ou então dar um encaminhamento para esse problema. E por onde a gente pode começar? A gente acredita muito que o início da trajetória escolar da criança ali, no período que ela está nos anos iniciais do ensino fundamental, onde ela é alfabetizada, onde ela aprende a ler, onde ela aprende a escrever, e ela desenvolve uma base para toda a sua trajetória, ali no primeiro, no segundo ano do ensino fundamental. Então, o que a gente coloca como um desafio, e é o motivo da gente querer estar participando dessa reunião hoje aqui no MESSES, e querendo ouvir o Saulo, porque a gente tem esse grande objetivo aqui, né, que 100% das crianças no Espírito Santo, que elas consigam, de fato, ser alfabetizadas com proficiência, nível avançado, até os 7 anos de idade, até 2030, ou seja, estão botando um horizonte aí de 9 anos. E como eu falei, né, por que começar por isso, né? A leitura é a fundação sobre a qual outras habilidades são construídas, há uma forte correlação com outras habilidades. No decorrer da vida é mais fácil recuperar atrasos de crianças com risco de ficarem para trás. E a leitura é mais difícil, né, recuperar se a criança não aprendeu naquele momento correto. E a leitura tem uma forte ligação com empregos de qualidade. Então, o que a gente está falando aqui é isso, a gente precisa ter um começo, e a gente entende que a gente precisa começar, logicamente, o Saulo fala muito isso ali, a gente precisa começar do começo, né? E a gente entende que esse é o caminho. E para isso, como eu já falei, a gente já sabe fazer isso, há evidências no Brasil, há programas que acontecem, e existe um programa muito potente, com uma potência muito grande aqui no Espírito Santo, que é o PAS, que é o Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo, é o programa coordenado ali pelo Saulo, e que ele justamente trabalha esse apoio aí do Estado com o município para que a gente consiga garantir o início da trajetória escolar das nossas crianças com qualidade. Então, essa mensagem que eu trago, para que a gente acompanhe, para que a gente apoie, para que a gente dialogue com os nossos municípios, com os nossos secretários, com as lideranças do município,
com as lideranças empresariais, porque a gente precisa olhar para essa etapa, porque a gente precisa parar de enxugar gelo, né? Então, precisa ser uma prioridade também para nós. Então, é isso o meu recado. É o que eu tenho vivido aí nos últimos anos, esse mundo, e eu acredito muito, eu espero que tenha servido também como um ponto de atenção para que todos possam olhar para esse tema com mais atenção. Então, obrigado. Eu devolvo a palavra para você, Lara. Luciano, obrigado pela visão geral aí da educação. E eu vou passar direto a palavra para o Saulo, porque aqui no chat já está todo mundo comentando sobre regime de colaboração, relação Estado e município. Eu acho que o Saulo é a melhor pessoa para contar para a gente um pouco mais sobre isso. Saulo, está com você. Saulo? Não estou te ouvindo, Saulo. Bom dia, bom dia. Pronto. Beleza. Gente, agradecer o acolhimento, o convite, parabenizar o evento. Eu queria, assim, saudar bem rapidamente, né, o Espírito Santo em Ação, no Luciano, e já parabenizando aí essa exposição, esse extrato, demonstrando com clareza a importância da educação. Eu costumo dizer que a educação não é uma solução, a educação é a solução. E Luciano, nesse percurso que ele fez na sua exposição, ele apresenta, né, a importância dessa política não, para o cidadão, primeiramente, e depois para a cidadania como um todo e para o desenvolvimento de uma nação. Então, parabéns, Luciano. Cumprimentar o Mestres, né, assim, agradecer o convite, a oportunidade de participar, cumprimentar todos os profissionais da educação que estão participando. Eu vi aí, rapidamente passou a imagem da diretora Fernanda, lá de Cachoeiro, também uma diretora de uma escola de tempo integral. Em nome dela, eu quero saudar todos os profissionais de educação que estão acompanhando, secretários e representantes das secretarias municipais. Então, assim, uma pauta importante de começar a terça-feira com esse café da manhã, né, falando sobre educação, assim, é extremamente motivador. Eu trabalho aqui na CEDU, né, fui convidado pelo secretário Vitor para coordenar esse programa, vou abordá-lo um pouquinho mais à frente, mas, assim, eu concordo com o adjetivo, é um programa imponente, forte, que, se bem executado e compreendido e apoiado, ele tem tudo para promover as mudanças que a nossa educação precisa. A gente precisa citar, né, que há 14 meses, mais ou menos, nós somos, de forma abrupta, né, surpreendidos com essa pandemia, e a pandemia, na verdade, ela jogou luz, uma coisa que não é novidade para nós, né? Na questão da educação, e a pandemia afetou todas as políticas setoriais de forma imediata, de médio e longo prazo, estão sentindo e vão sentir os efeitos dessa pandemia. A educação está nessa política de efeito imediato, mas com consequências, eu diria até no momento, não mensuráveis. A gente ainda está tentando entender os grandes impactos dessa pandemia, mas todas as políticas foram afetadas, a saúde, o desenvolvimento econômico, a questão da cultura, a política social e a educação também. A gente tem observado ao longo desses 14 meses, tanto os setores educacionais municipais, da iniciativa privada, do setor estadual, a gente tem tentado, assim, se adaptar as nossas práticas a esse novo contexto. Então, é importante a gente discutir educação no momento que ela exige muita atenção. Eu queria começar, assim, a reflexão. Se a gente pega, e eu gosto muito da exposição do Luciano, que ele traz alguns dados, a gente precisa, às vezes, se ater a dados, né? Mas antes de começar a minha exposição, eu só fazer o Luciano foi falando, eu fui anotando algumas coisas que me vieram à mente. Se a gente olha o retrato do Espírito Santo, né, o melhor ensino médio do país, assim, a gente fala, poxa, parece que a gente encontrou a saída, né? Nosso ensino médio é o melhor ensino médio do país, mas é importante a gente mergulhar um pouco mais, né? Sair da superfície e mergulhar um pouco, para a gente entender o que tem nesse contexto, o que tem de verdade, no sentido assim, se isso é uma situação que pode nos causar conforto. Se você pega o IDEB do Espírito Santo, que ficou em 4,6, né, em 2019, o melhor do país, ele ficou abaixo da meta projetada de 5%.
E aí, se você olha também, quando a gente faz uma comparação da educação brasileira com a educação mundial, o Luciano trouxe esses dados aí no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, o Brasil figura entre as últimas posições nos resultados no ranking da educação. Então, assim, não é um retrato fácil, assim, a situação não é de conforto, pelo contrário, ainda é desafiador. Se teve uma política, realmente, que a pandemia trouxe, assim, evidenciou, é a desigualdade na oferta educacional, a nível mundial, a nível de país e a nível de Estado também do Espírito Santo. Só para ter uma ideia sobre os números do ensino médio, nós temos de cada 100 adolescentes de 15 a 17 anos, vejam bem que é a idade escolar, de cada 100 jovens de 15 a 17, apenas 80 estão na escola. Desses 80, pensa bem, 60 estão no ensino médio, que é a idade que eles deveriam estar no ensino médio. Ou eles estão defasados, fazendo jovens e adultos, mas eles não estão na idade certa. Ou seja, nós estamos falando aí de 40% dos jovens de 15 a 17, ou não estão na escola, ou não estão na idade certa, cursando o ensino médio. Então, assim, é um dado preocupante, e aí eu resgato o Luciano. Às vezes, para a gente entender o final do filme, a gente tem que assistir o começo. E é por isso que o Pacto do Espírito Santo, ele traz a importância da ênfase na educação inicial. E o Pacto do Espírito Santo é o Pacto pela Aprendizagem. Assim, num contexto mais geral, a educação pública tem um foco importante, porque dos 880 mil jovens que estão nas escolas hoje, alunos, 780, mais ou menos, 780 estão na rede pública de ensino. Então, a rede pública de ensino capixaba está envolvendo as escolas municipais, as redes municipais, as escolas estaduais, concentram o maior número de estudantes do nosso Estado do Espírito Santo. Então, isso é um dado importante, e é por isso, né, que o secretário Vitor assumiu o mandato e assumiu a gestão da SEDU com esse compromisso de promover a equidade na rede. Eu não posso falar, e aí eu vou citar 3 exemplos, o aluno que está na escola, por exemplo, lá em Monteiro Lobato, em Cachoeiro, vocês estão aí, ou está aqui em Taquara, no município de Serra, região central do estado, ou lá em Ecoporanga, na escola Daniel Comboni. Não importa a escola que esse aluno está matriculado, a série que ele está. Esses 3 alunos, dessas 3 escolas, eles têm o mesmo direito, o direito a uma educação de qualidade, que é o que o Luciano ressaltou. Porque mais do que garantir uma escola, a gente precisa garantir uma educação de qualidade. E assim, esse é um princípio básico que move a gente, é um princípio que norteia as ações do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo. A nossa rede é muito desigual. Eu não posso falar que nós temos escolas, eu costumo usar o exemplo de um sistema serrote. Eu não posso ter, na mesma cidade, no mesmo município, ou na mesma região, escolas boas, escolas ruins, escolas com laboratório de informática, escolas sem laboratório de informática, escolas com segurança, escolas com falta de segurança, escolas bem estruturadas, escolas mal estruturadas, escolas com professores bem remunerados, escolas ou municípios com professores mal remunerados. Esse sistema desigual afeta diretamente a qualidade do nosso ensino. Volto a dizer, mais do que escolarização, a gente precisa garantir qualidade. E a única forma da gente melhorar a educação capixaba como um todo é o princípio da equidade. Quando eu falo equidade, vou tirar esses dentes do serrote, que hoje é uma marca da nossa educação capixaba, uma educação desigual. Nós temos que trabalhar os dentes, a parte de baixo desse serrote, é melhorar os indicadores, os índices, as condições, a oferta educacional dessa parte de baixo do serrote. É elevar para que todos nós tenhamos acesso a uma educação de qualidade. Eu queria agora começar a apresentar alguns dados para ajudar assim, a ilustrar um pouco essa questão da desigualdade e os desafios. Costumo dizer, se a gente não tem noção e não consegue medir, e o Luciano fez isso muito bem, o tamanho do nosso desafio, a gente pode cometer 2 erros, ou subdimensionar o nosso problema, que é grave, que a gente não dá a ele a tratativa que ele merece, ou a gente pode superdimensionar. E aí, quando você superdimensiona, você pulveriza as ações, não foca naquilo que realmente precisa ser feito. Então, é importante ilustrarmos com os dados, informações.
essas avaliações externas são importantes, os indicadores, os gráficos, o estudo dos dados educacionais é uma ferramenta primordial para que a gente possa definir estratégias de enfrentamento do nosso contexto educacional. Só para ilustrar um pouquinho, voltando à rede pública, aí eu vou focar no ensino fundamental. Nós temos quase 500 mil alunos matriculados na rede pública de ensino do Espírito Santo, 440 mil alunos, nessa etapa da educação básica que envolve os anos iniciais e os anos finais. Então, pode seguir entre a rede pública estadual e a rede pública municipal. Pode seguir, Rômulo. É importante a gente perceber o seguinte, o número de escolas, né? Nós estamos falando na rede capixaba de ensino, e essa é uma das premissas do Pacto pela Aprendizagem. Nós tratamos o aluno como um aluno capixaba, não importa se ele está em Cachoeira, Coporanga, Serra, Cariacica, ele é um aluno do Estado do Espírito Santo, é um aluno capixaba, e como tal ele merece o melhor que nós podemos oferecer para ele enquanto gestores. Nós temos aí uma fase de mais de 3 mil escolas públicas, né, algumas ofertando mais de uma modalidade de ensino. Nós temos escolas urbanas e escolas rurais. Você vê que na educação infantil são 550 escolas na área rural. No ensino, nos anos iniciais do fundamental, são 820 escolas rurais, e nos anos finais, 190 escolas rurais. Pode seguir. E aí, os indicadores, bem rapidamente, quando eu falo os indicadores, é a proficiência de aprendizagem. O IDEB é um indicador nacional, né? Ele é uma prova de larga escala, e ele mede as proficiências em português e matemática e algumas disciplinas setorialmente. Mas vejam que a gente tem, olhando o gráfico, a gente fala, poxa, mas o Espírito Santo, ele alcança as metas do IDEB. Não é uma situação, volto a dizer, exemplo do ensino médio, para a gente se acomodar e falar que nós estamos acertando, porque mesmo com essas metas, quando a gente começa a estudar a proficiência, a aprendizagem, quando o aluno conclui o 9º ano, nós vamos ver que ele conclui o 9º ano hoje com um déficit de aprendizagem. Aí, até o 5º ano, pode subir um pouquinho, Romulo, a próxima tela, e aí só para a gente ver o retrato do que eu falei do Estado com um modelo de serrote, que mostra as desigualdades setoriais. Nós não podemos ter na mesma superintendência, está dividido por superintendência, escolas com indicadores de IDEB de 7,5 e a menor com 4,5, na mesma região. E, às vezes, esses indicadores variam no mesmo município. Você tem uma escola de excelência no município e outra escola que não consegue alcançar os indicadores. O maior prejudicado é o nosso aluno, que dentro de uma cidade não consegue ter acesso a uma escola de qualidade. Eu moro em Cariacica, por exemplo, é muito comum as pessoas que moram num bairro querem matricular sua criança, tendo uma escola próxima, quer matricular numa escola longe de sua casa. E é interessante o conceito de escola boa que a população formula sem ter acesso a esses dados gráficos e indicadores. Mas eles, na cultura deles, na conversa deles, vou matricular meu filho naquela escola porque eu quero lá, porque é uma escola boa, uma escola segura, a gestão é muito boa, a escola tem laboratório, tem internet. Então, assim, a população e as famílias buscam uma escola boa, longe de casa, às vezes, disputam vagas em função de uma rede desigual. E, muitas vezes, esse critério mental que ele cria para identificar qual é a escola boa e ruim, que é muito mais na cultura do diálogo da família, muitas vezes eles estão corretos nessa busca, são assertivos nessa identificação da escola. E é uma realidade, nós temos dentro da mesma cidade escolas boas e escolas ruins, ela pode ser do Estado, ela pode ser do município, mas nós temos escolas que conseguem melhores resultados que outras. A lógica é que todas as escolas sejam boas, que todas as escolas consigam, aí o Luciano falou muito bem, garantir uma aprendizagem de excelência. E aí, quando a gente vai nos anos finais, observe que nós estamos falando de números de 8, 7,5, nos anos finais, é uma realidade do Estado do Espírito Santo, tanto da rede pública estadual quanto municipal. Nós não conseguimos alcançar a meta do IDEB para os anos finais, ou seja, o aluno chega no final do 9º ano, que eu queria fazer essa reflexão, com aprendizagem de 7º, 8º ano. E onde isso vai reverberar? Lá no ensino médio. O maior índice de reprovação, aí os diretores que trabalham no ensino médio sabem que o maior índice de reprovação é no 1º ano do ensino médio. E já no 1º ano do ensino médio, eles sentem o impacto
dessa dificuldade de aprendizagem dos anos iniciais e dos anos finais do ensino médio. Então, você vê que 2013, 2015, 2017, 2019, nós não, instituição, enquanto rede pública capixaba envolvendo o Estado e o município, nós não alcançamos as metas. Ou seja, nós estamos falhando enquanto gestores, enquanto promotores educacionais, de garantir essa educação de qualidade para nossas crianças. Esse tipo de indicador e dado, ele tem que nortear nossas ações. Pode seguir. Observem agora o mapa. Aí a questão da aprendizagem. Quando eu falo que eles concluem lá nos anos iniciais alcançando a meta, mas olha o que tem por trás desse alcance da meta. Quase 40% com aprendizado insuficiente em português, quase 30% nos anos iniciais, no quinto aninho, quase 30% com aprendizado insuficiente em matemática. Quando a gente vai para os anos finais, vejam bem, a gente não alcança a meta e agrava a situação, porque 60% conclui os anos finais do nono ano com quase 60% de aprendizado insuficiente, 60% apresenta aprendizado insuficiente em língua portuguesa e quase 60% em matemática. Que tipo de expectativa a nível de Estado, a nível de nação, a nível de cidadão a gente pode ter se a gente não está garantindo uma educação efetivamente de qualidade para as nossas crianças? Que tipo de expectativa, de que cidade, o Estado e o país pode oferecer para essas crianças se a gente não consegue garantir esses indicadores de aprendizagem? E aí vamos seguindo. E aí, uma outra coisa que chama a atenção, a distorção em idade séria. De cada 100 crianças que começam, vou dar um exemplo aqui, 45 mil crianças começaram agora, senhores e senhoras, o primeiro aninho, uma escola pública do Estado do Espírito Santo. 45 mil famílias confiaram seus filhos na rede pública de ensino. Começaram o primeiro aninho agora em 2021, todo esse contexto pandêmico. Se você olhar bem, desses 45 mil, 30% não vão concluir, eu falo que 9 anos, estamos falando da fase de 14 mil crianças, não vão concluir com 14 anos o ensino fundamental. Esse é um indicador que provoca e desafia nós, gestores, nós que somos comprometidos e temos a educação como uma pauta importante e relevante. Essa é uma média tanto do município quanto do Estado. Olha só como desafio, não pode ser municipal ou estadual, o desafio é o mesmo. Nós estamos falando de quase 30% das crianças não conseguem terminar na idade certa, ou seja, concluir o fundamental com 14, fazer o ensino médio de 15 a 17 anos. E essa criança que vai reprovando, vai ficando defasado, é um propenso aluno, jovem ou adolescente, a abandonar a escola. Por isso, aqueles indicadores lá do ensino médio, né, de apenas de 15 a 17 anos, 80% estão na escola e 60% cursando o ensino médio. Então, pode seguir, Rômulo. E aí, surge, assim, eu quis fazer uma radiografia dos nossos desafios enquanto educadores, enquanto educação capixaba. O Espírito Santo é um estado pequeno, 78 municípios. Nós temos uma diversidade, é um estado heterogêneo, apesar de ser pequeno. Nós temos diferenças sociais, econômicas, né, culturais, políticas, geopolítica. Nós temos uma educação desigual, nós vimos aí, tanto a nível de município, a nível de superintendência, a nível de estado, indicadores discrepantes entre uma região e outra, entre um município e outro. Esse é o nosso desafio. À luz do que o Luciano coloca, e é também o entendimento da nossa secretaria, tanto é que, ao reorganizar o Pacto pela Aprendizagem na gestão do Vitor, ele coloca uma das suas prioridades, né? A garantia da equidade, o entendimento que as ações do Pacto, né, focadas na alfabetização, precisa fortalecer muito o município, que hoje retém a maioria das matrículas do ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais. O município sozinho não consegue dar conta desse desafio. A lógica do Pacto pela Aprendizagem, que é um regime de colaboração, é muito mais do que simplesmente se aproximar. É aproximar Estado e município, é integrar ações de forma colaborativa, né? Quando você consegue criar essa rede, aí eu falo entrelaçada de ações, entendendo os desafios que temos, a probabilidade de nós conseguirmos ser bem-sucedidos na garantia dessa equidade e na promoção de educação de qualidade, ela é potencializada. Essa é a proposta do Pacto. O regime de colaboração não é uma novidade do Espírito Santo.
Ele está previsto na Constituição de 88, no artigo 211, que fala que os estados, municípios, a União, Estados, Distritos Federais e os municípios vão montar e organizar seus sistemas de ensino de forma colaborativa. Está na LDB de 96. Olha que é lei desde de 98, de 88, 96 na LDB. Agora, em 2014, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, né, a Lei 13.005, 2014, que jogou uma luz forte sobre o programa de regime de colaboração, mas mais do que, assim, mais uma decepção, porque a própria Lei 2014 já previa que em 2016 fosse criado, a exemplo do SUS na saúde, um Sistema Nacional de Educação, para justamente definir as competências, aporte de recursos, porque não se faz educação sem recursos. E aí nós temos, assim, a inércia, né, nesse sistema que não acontece, não sai do papel, a inércia do legislativo, a inércia do executivo, e os estados, muitos estados optaram em não esperar esse sistema, e começaram a criar seus arranjos, seus programas de colaboração estaduais. O Espírito Santo ele não está na vanguarda dessas iniciativas, né? Pernambuco, Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Amapá, são alguns estados que já têm um programa de colaboração entre estado e município. O Espírito Santo adotou essa ação, o Espírito Santo em Ação acompanhou esse movimento lá em 2017. O Pacto pela Aprendizagem está dentro do regime de colaboração, mas ele, no Espírito Santo, ele tem uma roupagem. Ele tem a ênfase, a locomotiva que puxa, a alfabetização na idade certa, que foi o que o Luciano destacou. Então, a ênfase das ações do pacto é na aprendizagem, mas é um guarda-chuva aberto que permite essa aproximação Estado e município. O município hoje detém uma parte importante da educação dos anos iniciais, a creche para a escola está responsabilidade dos municípios. O Estado entende que o município é a menor esfera da federação, mas tem uma das maiores responsabilidades, a educação básica, e aí o Pacto pela Aprendizagem surge com essa proposta de apoiar os municípios na condução de ações e políticas efetivas. Financeiramente, o município é mais vulnerável, o Estado é um pouco mais forte que os municípios, e a federação é maior e mais forte que todos os dois juntos, né? E por isso essa demora em fazer, possivelmente, um sistema nacional, porque ia pressupor a distribuição de mais recursos para os dois entes que ofertam a educação básica, municípios, que a educação inicial, né? Eu falo que a primeira infância é decisiva para o sucesso dessa criança, e o ensino fundamental, o ensino médio. Mas, enfim, o Espírito Santo começou seu pacto, seu regime de colaboração, em 3 eixos importantes. Eu gosto desse desenho, o aluno está no centro, tudo está orbitando, eu tenho certeza que o MESSES, o Espírito Santo em Ação, também está orbitando em torno desse grande compromisso que é a aprendizagem do aluno capixaba, né? Seja pelo apoio, e aí o Espírito Santo em Ação esteve lá atrás, eu já vou me resumir, eu também estou me estendendo, mas o Espírito Santo em Ação esteve lá atrás na inauguração, no início daquela ação da Escola de Tempo Integral, em 2015, tem na pauta, o MESSES também, a gente percebe que tem na pauta essa preocupação com a educação, e o governo estadual, através da secretaria, tem dado ênfase tanto ao tempo integral quanto ao Pacto pela Aprendizagem. Apoio à gestão, fortalecimento da aprendizagem, planejamento e suporte são os eixos de ação. Bem rapidamente, 3 minutos para concluir, as ações do Pacto de apoio à gestão, nós temos. É importante ter esse diálogo Estado, município e escola, ele funciona em 4 eixos, tem que ser pensado, construído coletivamente, e tem que chegar no aluno lá no município, na escola, que você tem que Monteiro Lobato, de Cachoeiro, por exemplo. Para isso, a gente instituiu o programa de bolsa, tem um coordenador municipal, o Estado banca uma bolsa de R$1.000, para que nós tenhamos esse porta-voz, esse coordenador local das ações do pacto, pensadas coletivamente, mas esse bolsista, esse coordenador local, ele é decisivo para que a gente possa ter, de fato, as ações acontecendo onde tem que acontecer. É ele que monitora, acompanha, é o porta-voz, faz formação. Então, para que o pacto saia do pensar e entre no campo da ação, o bolsista, o coordenador municipal, é importantíssimo. O Estado do Espírito Santo disponibiliza uma avaliação de larga escala para os municípios, além da rede estadual, PAEBS Alfa, PAEBS e avaliação de influência. O Luciano usou muito dados educacionais, e o PAEBS é uma avaliação capixaba, que o Estado
realiza, não só na rede estadual, mas disponibiliza. Em 2019, 78 municípios participaram das avaliações do PAEB do Espírito Santo. São indicadores, são dados que vão apontar fragilidade por escola, por aluno. Uma avaliação que fala que o aluno João da escola tal não absorveu, não apreendeu os descritores de aprendizagem matemática e português. Isso é um elemento importante para ajudar o professor a pensar o que fazer enquanto aluno, enquanto escola, para a rede municipal enquanto sistema e para a rede estadual também enquanto rede de ensino público. A cultura de dados, nós disponibilizamos anualmente todos os dados de todas as escolas dos municípios, por escola e por aluno, para que ele possa ter essa cultura de estudar os dados e estabelecer estratégias. Estamos discutindo a reorganização das redes, o ensino fundamental, a própria Constituição, o LDB, há uma sobreposição, uma concorrência no ensino fundamental, falando que é responsabilidade do município, do estado, do ensino fundamental. No Espírito Santo, a exemplo de outros estados, nós queremos organizar isso. Achamos que os anos iniciais, a pré-escola, a creche, a pré-escola e os anos iniciais, o município tem mais tecnologia, mais preparo, domínio e expertise para oferecer os anos iniciais. A gente está fazendo um processo de municipalização. Hoje, de cada 100 crianças nos anos iniciais, apenas 11 estão no Estado, com o Estado. A nossa ideia é universalizar para os municípios, não é entregar um problema, é compartilhar a rede para que a gente possa ter definido as competências de cada ente. Então, um processo de municipalização importante. Sistema de gestão escolar, nós vamos oferecer aos municípios, muitos não têm, o Estado está construindo um sistema de gestão, matrícula online, pauta online, monitoramento, diálogo com a família, boletim online, ou seja, dados escolares. Muitos municípios, se for investir, vai ter que gastar muito dinheiro, o Estado está construindo um sistema, ele já está aperfeiçoando, nós vamos disponibilizar para os municípios o sistema de gestão. Pode seguir? Nós vamos criar agora o programa Escola que Colabora, Luciana, já está na Assembleia para aprovar a alteração na lei. Só para ter uma ideia, uma escola, nós vamos identificar 50 melhores escolas com os indicadores do Estado e as 50 com os menores. As 50 vão receber uma premiação de 70 mil, as menores de 50 mil, para desenvolver um projeto de melhoria de aprendizagem. O mais interessante, cada escola dessa premiada, das melhores, vai trabalhar em parceria com uma das escolas apoiadas. É escola apoiando escola, trocando experiência, tendo essa interface para buscar a melhoria dos indicadores. Cada escola premiada vai adotar uma escola apoiada com o intuito de, em 2 anos, reverter o indicador dessa escola apoiada. Esse é um programa que nós estamos apostando muito, é o regime de colaboração entre escolas, e nós estamos, assim, com uma grande expectativa nos bons resultados. O Ceará tem um histórico fantástico com relação a isso. Formação de professores, o Estado, através do PAES, e aí a gente garante formações. Agora, no segundo semestre, nós vamos ter 4 formações voltadas. O Estado do Espírito Santo tem um centro de formação específico. Além de formar os seus professores, também forma os professores da rede pública municipal. Nós vamos abrir agora 4 cursos, depois a gente pode disponibilizar direitinho, já tem um aberto aí no ensino de educação híbrida. Vamos ter uma educação infantil pensada, elaborada especificamente para os municípios. Vamos ter no ciclo de aprendizagem, vamos ter sobre o currículo do ensino fundamental. Então, são 4 formações para alcançar os professores da rede pública do Espírito Santo. Está aí as formações. Nós distribuímos 150 mil coleções, vamos entregar agora em maio a coleção de 2021. São 150 mil coleções com 3 livros de primeiro, segundo e terceiro trimestre, para os primeiros, segundo e terceiro ano, do ciclo de alfabetização. Nós estamos falando de investimento na casa de 5 milhões de reais, a contratação, a confecção, a impressão e a distribuição desse material para todas as crianças do ciclo de alfabetização do Estado do Espírito Santo. É um material complementar. Isso é uma ajuda do ponto de vista pedagógico, mas é também um aporte estrutural fantástico. Muitos municípios não têm, além do livro didático, condições de adquirir um material complementar. 15 mil professores vão receber livros do professor dessas coleções. Então, é um programa fantástico, de grande alcance, que a gente já está implementado em 2019, 2020, e agora em 2021 nós vamos entregar as coleções. Pode seguir, para fechar. Nós temos o fundo é de 2018, pelo fundo nós vamos lançar um edital agora, o Vitor já deu sinal verde, nós vamos lançar um edital em 2020,
para reforma, ampliação e construção de escolas, alterando a lei do FUNPAI, já foi aprovado na Assembleia, agora pode também ter recurso do ensino fundamental, além dos anos iniciais. Então, assim, agregamos valor na lei do FUNPAI. Vamos abrir investimentos não só para construção, reforma e ampliação, para equipamentos imobiliários, condicionador de ar para os municípios, laboratórios de informática para os municípios, veículos para os municípios, material de escritório para equipar nossas escolas. Então, assim, é um aporte financeiro importante que os municípios vão receber para investir melhor na infraestrutura, e melhorando o ambiente escolar e propiciando a melhor aprendizagem. Então, é basicamente isso, e a lei do ICMS, que foi aprovada, que foi um importante ganho para a educação capixaba. O Espírito Santo é o terceiro estado que aprovou a legislação, colocando a educação como indicador na redistribuição da cota parte do ICMS. Não fazia parte, ela começou a fazer parte agora em 2021, e em 4 anos ela vai equivaler a 50% dos 25% que o município tem com critérios de distribuição. Então, a educação é parte do critério e ela vai ser o maior critério a ser considerado na cota parte do ICMS. Isso leva os gestores a entenderem que os investimentos na educação podem também representar maior recurso pelo ICMS para o seu município. E mais do que isso, fechando, o Estado não está falando, olha, melhore suas aprendizagens, vocês vão ganhar mais do ICMS. O Estado quer ajudar o município a melhorar seus indicadores, seja pelo material estruturado, formação de professores, seja pela construção e reforma de escolas, ou seja, o próprio pacto quer ajudar o município a melhorar, e ele melhorando, ele vai ter também, além do ganho educacional, um ganho na cota parte do ICMS. Então, é basicamente isso. Queria agradecer e pedir desculpa, porque o tema é empolgante e, assim, para a gente não perder um pouco o conjunto da exposição. Eu agradeço o tempo de vocês e a paciência. Saulo, muito obrigada pela explanação de como funciona o PAS por dentro, da importância do programa. Acho que ficou bem claro, assim, para todo mundo o trabalho que vocês têm desenvolvido. E aí eu vou lembrar para todo mundo que quem quiser fazer alguma pergunta, manda pergunta no chat que a gente vai chamar para fazer a pergunta, e vou aproveitar que eu já estou aqui mediando, vou lançar a primeira. Eu queria mandar para os dois, na verdade, que eu vi, o Luciano falou muito da importância da educação para o desenvolvimento, você, Saulo, já trouxe a visão de como o Estado tem ajudado nesse desenvolvimento. Eu queria entender um pouco mais a visão de vocês, de qual a expectativa, como o município deve atuar para ele ser mais efetivo, ele conseguir otimizar essas ações e ter uma maior produtividade nessas áreas quando se fala de paz, e como a sociedade, de uma forma geral, pode ajudar e contribuir para que esses indicadores também melhorem. Como é que pode ser a atuação desses dois entes para a gente alcançar melhores resultados daqui para frente? Eu vou falar, pode falar, Luciano. Não, eu abri a palavra para você mesmo, acho que... Não, eu participei de uma webconferência com Cláudia Costin, ela foi secretária do Rio, e ela pegou lá uma rede municipal extremamente defasada e muito desigual. Eu acho que, enquanto município, é por isso que eu acho que o estudo dos dados é importante. Você identificar quais são as suas fragilidades, enquanto rede, as escolas que não apresentam os melhores resultados, e estabelecer um plano de ação voltado para esse contexto. E você começa a nivelar a oferta da educação. Então, assim, infraestrutura, parte da equipe, a parte da gestão. Então, assim, é preciso uma radiografia, um retrato com muita responsabilidade, e aí a nível de município, para que você possa estabelecer algumas ações concretas, né? E aí, assim, a sociedade como um todo, eu volto a reproduzir a fala, né? Não tem como a gente pensar ter uma expectativa do nosso Estado, das nossas crianças, a gente não garante uma educação de qualidade. O desafio está colocado, e principalmente nesse período da pandemia, e a gente vai ter que dividir a história em 2 momentos, antes e depois da pandemia. E assim, o desafio não é o que nós estamos fazendo agora, é o que nós vamos fazer depois da pandemia. Então, é outra pergunta que nós temos que responder enquanto educadores, enquanto sistema. Como mitigar e minimizar os impactos de aprendizagem frutos dessa pandemia, que são quase 2 anos, pode-se falar que 2021 ele caminha também para um ano com grandes perdas educacionais. Então, assim, não é só na pandemia que a gente tem tentado fazer, mas é também para o pós-pandemia, que é outro desafio. Mas eu acho que é um bom planejamento, priorizar de fato a política educacional, que quando eu digo não é só como recurso financeiro, mas é como política
estratégica para o desenvolvimento da pessoa. E o maior vitorioso, o maior ganhador não é o município, o estado ou o país. O maior ganhador, quando a gente prioriza a educação, é a nossa criança. E eu vou citar esses 45 mil que começaram agora em 2021 nas escolinhas, primeiro aninho. Esse é o nosso tempo. Tem muitos gestores que ganharam a eleição agora em 2020, começou em 2021. Esse é o nosso tempo, é a nossa hora. A gente não pode delegar isso para ninguém. O que eu posso fazer em 2 anos, em 4 anos, para começar a mudar e criar uma cultura, um ciclo virtuoso em relação à educação? Porque senão a gente vai ficar permanentemente nesse loop infinito, avançando, retrocedendo, avançando e retrocedendo. Então, assim, assumir a responsabilidade, o espaço que está e colocar a educação na pauta com a prioridade que ela merece. Eu só falar que é isso mesmo, né? Bacana. O que o Saulo falou, ele falou uma coisa que acho que é muito, pelo menos para mim, é muito forte. Você tem hoje aqui 45 mil crianças que já começaram o seu ciclo. E aí, vamos esperar para o ano que vem e vamos deixar mais um grupo de crianças ali que vão replicar esse modelo, todos esses problemas que a gente vem falando. Então, assim, se é prioridade para todo mundo. E cada um tem o seu papel. Então, você tem a Secretaria Municipal, dentro do âmbito do PAS, ela tem as atribuições dela, a Secretaria, o Saulo está mostrando aí o que a SEDU tem disponibilizado, mas a colaboração só acontece se você tiver as partes interessadas, envolvidas mesmo, entendendo e buscando seus desafios. Olhando especificamente aqui para o MESSES, me corrija aí, Bess, se estiver errado, são 7 ou 8 municípios que contemplam a área de influência do MESSES. A gente, enquanto sociedade civil organizada, o que a gente precisa fazer é primeiro entender, acompanhar como que o município está conduzindo, está se relacionando dentro do ambiente do PAS. Eu acho que é um bom ponto de partida. Assim, se a gente tem que achar uma prioridade, ela já está aí, é o PAS. A gente precisa fazer com que ela, de fato, funcione. E entender como esse município está se atualizando, está se acompanhando, se envolvendo com o PAS. Então, como eu falei lá no início, né? Vamos colocar os secretários, as secretárias de educação também como uma prioridade para o nosso diálogo, entender quais são os desafios, quais são os problemas, e ajudar a acompanhar. Eu acho que isso é o ponto principal, assim. Eu complementaria a fala do Saulo, por a gente já estar vendo o esforço que existe do Estado, agora precisa ter um esforço também concentrado, priorizado do município. Vamos acompanhar isso, gente, assim, vamos olhar isso, vamos dialogar sobre isso. Luciano, como você provocou, eu deixei aí uma pergunta para o Saulo, gostaria até que a Laura replicasse o que eu vejo até dentro disso. O governo Renato Casagrande dividiu o Estado em várias regiões e criou o que ele chamou de comitê, se eu não me engano, são 8 comitês de desenvolvimento. E eu não estou vendo nesses comitês a educação sendo tratada com esse carinho que ela merece. E aí eu faço a pergunta, qual a possibilidade desse tema chegar aos comitês regionais? Por quê? Porque o comitê engloba principalmente os prefeitos das várias regiões. Eu estou falando pensando na minha região. O nosso São 10 presidente, micro-regiões. 10 micro-regiões, e eu não estou vendo esse tema, porque está sendo discutido no nível das regiões, mas acho que tem que ter esses atores externos para provocar a importância. Queria até ouvir a Renata também sobre isso. E aí eu provoco o Saulo para que ele faça chegar ao Vitor e às demais autoridades, no sentido da gente levar. Eu faço parte de um dos comitês, tem vários membros aqui, da gente levar para o presidente desse comitê da Central Sul, para que esse tema fosse tratado no nível macro e para ele chegar na base, porque o governo está esperando que essa base leve para ele os temas prioritários. Isso equivale a dizer que, se nós não trabalharmos a tempo, vai chegar outras prioridades lá que não a educação. Eu queria provocar o Saulo nesse sentido, porque eu estou vendo, eu acompanhei também lá, visitei a Escola Viva, eu sei do trabalho dele, e eu acho que eu queria deixar essa provocação e a pergunta.
Eu acho, sim, muito pertinente, Bessa, sua colocação. Me comprometo, assim, a conhecer melhor como é que são organizados os comitês. O Pacto pela Aprendizagem e Educação está nos projetos estruturantes do governo do Estado, a gente tem reuniões mensais, eu não sei como é que ela se desdobra nesses comitês regionais, mas me comprometo, assim, a buscar entender a engrenagem e defender essa pauta, né, a inclusão, né, da educação nesses comitês, tá? O Paulo Meneghelli é o contato do governo nesse projeto. Perfeito, perfeito. Então, Conheço o caminho vai chegar no Paulo Meneghelli. Tá. Pode contar com o nosso apoio aí também para fazer essa defesa aí. É boa, eu acho, acho que é um bom espaço para se debater também a educação. Sim, sem dúvida. Então, uma capilaridade boa, eu acho que é importante nisso, não é, Renata? Então, com certeza, essa fala do Bessa é extremamente pertinente, porque a gente está falando de regiões já consolidadas por afetividade, por identidade, facilitou muito o desenvolvimento, né, de pautas de economia, de saúde, de meio ambiente e, de fato, a educação, a gente não tratou disso e como vocês estão falando que tem que haver, de fato, um corte daqui para frente, tem que ser diferente, seria extremamente interessante montar um grupo de trabalho dentro desses comitês para saber como que está a implementação do PAS nesses 10 municípios, como que está o resultado, porque as escolas, por exemplo, né, essa que vai ajudar e essa que vai ser ajudada, de fato, ela já teria que sair desse grupo aí. Eu não posso pegar lá de Colatina para ajudar Cachoeiro, mas a Cachoeiro pode adotar uma escola em Apiacá. Então, assim, seria extremamente interessante. O grupo é bem formado, bem montado. Eu, Zé Arnaldo, Wesley, por exemplo, participamos de grupo de meio ambiente, participamos de grupo de desenvolvimento rural e foi muito interessante. Acho. Meu vizinho está cortando as árvores aqui, Luiz Sérgio, por isso que você está ouvindo uma motosserra, tá bom? Não fica triste, não. Era um pé de abil que está indo embora. E aí... a gente tem que falar de educação. Eu fiz algumas considerações lá no chat, depois, se puder pegar meu contato aí e responder, eu sou uma apaixonada por educação, não mais do que o Bessa, é claro, mas tem que haver pelo menos uma palestra, uma fala da educação, do que é o PAS em cada um dessas 10 micro-regiões, para que o presidente do grupo, o coordenador, possa criar esses grupos de trabalho. Com certeza é fundamental isso, Bessa. Renato, eu vou responder todas as perguntas, eu estou vendo várias perguntas agora ali no chat, me comprometo a dar um retorno, tá bom? A todos. Perfeito. Inclusive, Renato, se você quiser seguir com... Você fez uma pergunta ali em cima sobre o conselho das escolas. Acho que você pode dar a minha palavra. Eu pergunto, eu sou uma apaixonada pelos conselhos, e cada escola tem um conselho comunitário da escola. Esses conselhos, eles não recebem informação, e, às vezes, eles são um factoide, uma criação. E não deveria ser assim. O conselho ele deveria ser, de fato, um instrumento a mais na gestão, na balização das políticas da educação. Não poderia existir aí uma formação sobre o PAS para os conselhos da escola e até condicionado a receber recurso. Olha, se o conselho não passar por isso, e todos os conselheiros, não é só o servidor conselheiro, mas principalmente os pais, o da comunidade, tem que participar. Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de formar uma sociedade pró-educação, porque muitas vezes eu fui vereadora, hoje não sou, as maiores demandas que eu recebo até hoje são reclamação de falta de estrutura nas escolas. Não cabe mais um conselheiro não saber a quem recorrer. A escola está sem água, a escola está sem merenda. A quem ele vai recorrer? Cadê uma grande ouvidoria da educação? Não há. Então, esse meio de comunicação com o Conselho Comunitário da Escola, como que vai se dar isso? Me ajuda aí a responder. Renata, assim, destacar que o Conselho é um instrumento democrático importante, né, de gestão, né? Então, assim, é uma exigência também até para que as escolas recebam seus caixas escolares, aprovem seu plano de aplicação, de investimento, recebam os recursos, né, abram conta, enfim.
Existe uma formação que é disponibilizada para os conselheiros a nível de Brasil pelo MEC, né? Há uma formação online, parece distante, né? A gente pode ver uma versão mais local, né? É claro que o município poderia fazer essa capacitação, a gente pode provocar, estimular os municípios a fazer essa formação. A nível de Estado, a gente está pensando inicialmente já uma formação para os diretores de escola, sobre gestão de escolar. Nós estamos pensando numa formação depois sobre o próprio PAI, pelo Pacto da Aprendizagem, do PAIS, o que é o PAIS, e aí vai ser aberto para todo o Espírito Santo. Então, assim, está no radar esse tipo de formação. Eu achei importante você trazer pelo menos a presença, o convite e a garantia que os conselheiros tenham acesso também, principalmente nessa formação que nós vamos fazer sobre o Pacto pela Aprendizagem. Eu estou anotando aqui, acho muito interessante e acho que a gente tem que capacitar melhor os nossos conselheiros. Pelo menos o Conselho do Fundeb tem que participar, o Conselho da Escola tem que estar, a PUC tem um grande curso, 2 cursos sobre gestão escolar participativa, extremamente importante. Eu fiz, era um curso gratuito, e é gratuito, entendeu? É um curso de extensão, então, assim, vale a pena olhar a grade lá para vocês poderem, às vezes, fazer uma complementação desse curso de gestores, porque é extremamente produtivo, sabe? Aulas motivacionais, bacana, tá? Bacana, interessante mesmo. A gente tem mais uma última pergunta aqui no chat, eu acho que é da Fernanda, sobre os bolsistas do PAIS no município. Fernanda, você quer fazer a pergunta? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande participar. Vocês estão me ouvindo? É uma alegria imensa participar com vocês aqui neste encontro. E, desde já, quero parabenizar Saulo e Luciano aí pela fala de vocês, né? Quando a gente começa a pensar e, de fato, colocar em prática a frase de que educação é o único caminho, né? Então, assim, muito bacana participar com vocês. E gostaria que vocês dois, se possível, depois, Bessa, disponibilizassem para a gente aí o material apresentado, né, que são dados importantes para a gente estar estudando melhor. Com relação, Saulo, ao pacto, eu já acompanho aí o pacto, né, já faz algum tempo, eu trabalhei na Superintendência de Educação aí, acompanhando antes de ir para a gestão, e me passa muito pela cabeça, assim, né, quem são as pessoas que vão implementar as políticas públicas, que vão, de fato, executar, né, lá na ponta, lá na escola, diretamente com o aluno. E aí, quando você coloca essa ideia do coordenador, que é a pessoa que vai fazer a mediação, que vai monitorar e que vai acompanhar todas as execuções, isso me chama atenção. Qual é o perfil dessa pessoa, né? Qual é o critério de escolha? Para que realmente se garanta que entre nessas funções pessoas que estão empenhadas, pessoas que tenham condição técnica, competência pedagógica, técnica, para poder fazer o projeto rodar, acontecer e a gente conseguir aí desenvolver e ter efetividade e eficiência, que com certeza é possível conseguir com esse PAIS. Fernanda, é muito importante sua observação, assim, eu não pude me aprofundar muito, mas todo o município, nossos 78 municípios são adesos ao pacto, né? Então, assim, nós temos 100% dos municípios que assinaram o termo de adesão. Ao assinar o termo de adesão, se compromete a instituir esse coordenador local, nós chamamos de bolsista, porque o município tem que fazer, ele não escolhe, a gente sabe que o Espírito Santo tem uma cultura muito provinciana em algumas questões, a política, às vezes, prevalece sobre critérios democráticos, de escolha, de competência, de mérito, mas, enfim, há uma exigência, e o pacto amarrou muito bem isso, tem que ser um processo seletivo, tem que ser democratizado o acesso, feito ampla divulgação, tem uma comissão instituída, que é o superintendente, mais o supervisor da SRE, mais o secretário, e o secretário e o representante da prefeitura, são 2 da prefeitura e 2 do Estado, que constituem essa comissão e vão escolher esse servidor.
ele tem que ser efetivo, tem que cumprir 40 horas na secretaria, o município ou faz extensão, mas o Estado entra com uma bolsa de R$1.000 para contribuir no salário, na ajuda de custo para esse profissional. Então, tem critério, tem edital, tem divulgação, tem prova, tem currículo e tem entrevista. E o Estado, tudo isso divulgado e depois remetido para nós validarmos o processo. Hoje, dos 78, nós estamos com 8 municípios que ainda não iniciaram o processo. Nós vamos começar a fazer as conversas, identificar o que está acontecendo, mas os outros, com a troca de governo, teve também a troca dos coordenadores, uns mantiveram, então assim, a gente está num processo de recomposição dos nossos bolsistas, mas nós queremos chegar a 78 coordenadores locais. Eles são determinantes para fazer esse monitoramento, esse acompanhamento. Senão a gente pensa uma coisa aqui e chega na escola. Né? E o PAS, ele pode produzir resultados mensuráveis e comparáveis. A gente quer fazer comparação de dados a partir da existência do PAS desde 2017, com 4 anos apenas. Por isso a gente tem que ter essa série histórica, esse acompanhamento. Parabéns, bacana. Pessoal, a gente vai seguir agora para o nosso encerramento. Eu queria pedir para todo mundo abrir a câmera. O Ricardo... Lara, oi? Eu queria sugerir também, em cima dessa questão dos conselhos, lançar um desafio para o Saulo, que é o mensageiro do governo hoje aqui conosco, e para o Luciano. Por que não inserir, aí eu quero provocar o Luciano também, uma parceria entre SEDU e a ES em Ação para um programa deste treinamento dos conselheiros. Por quê? Porque, baseando-nos num programa nacional, a gente sabe que na hora de chegar lá na ponta tem dificuldade. Então, por meio da rede, por meio da estrutura da SEDU, eu acho que seria um programa bem interessante. Eu creio que a área de educação do ES em Ação não se furtaria de um programa desse, sabe, Saulo? Então, já que você tem a estrutura em fazer a ponte e entrar nesse escopo de parceria do ES em Ação com a SEDU. Não sei se... Quero provocar os dois aí, eu vi o que pode sair daí. O Bessa hoje está desafiador, hein, Bessa? Se tiver mais 2 horas de reuniões, vamos ter tantos desafios aí. Eu estou em casa, estou no meu terreno, eu tenho que aproveitar, não é isso? É bom essas provocadas, eu acho saudável, assim, e o bom é que elas têm coerência, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que a gente pode sentar depois, né, Luciano? Vou falar assim, abrir esse diálogo, ver que a gente pode estar amarrando e construindo coletivamente aí. Vamos conversar. Envolver também a Undime, né? A União dos Dirigentes Municipais, né? Com a instituição dos nossos secretários, para construir essa possibilidade. Todos os atores envolvidos, perfeito. Vamos conversar então, combinado. Perfeito, acho que foi um ótimo. Tudo bem, quero agradecer muito. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todos. Acho que foi uma manhã muito produtiva, com muitos desafios aí, né, Saulo, pela frente. Mas é muito importante essa parceria, né? Estar sempre apoiando e trabalhando em conjunto para a gente, de fato, levar essa pauta da educação. Então, mais uma vez, eu queria pedir para todo mundo abrir as câmeras. O Ricardo vai tirar uma foto desse momento para registrar. Ricardo, você... Todo mundo sorrindo para a câmera. Ok. A Mônica, que está aqui na reunião, é a gestora do Liceu? Só para eu saber. Sim. É? Mônica é minha parceira de primeira ordem, ela é a Fernanda. Eu sou apaixonada por ela, eu não sabia que ela era ela, eu não conheço ela pessoalmente, eu conheço só a Fernandinha, aí estou lá apaixonada pela fala da Fernandinha, mas a Mônica, você é minha querida também, tá? Gente, Ricardo, foi? E Lara, obrigado. Então, é isso, a gente encerra por aqui. Muito obrigada para todo mundo que participou com a gente. Muito obrigado, Ricardo e Bessa, que organizaram esse encontro, Saulo, Luciano, que participaram com a gente essa manhã. Eu agradeço. Obrigado, gente. Ótimo, obrigado pelo ambiente. Vamos lá.
Tudo de bom. Valeu. Tchau, gente. Bom dia. Bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Bom trabalho a todos. Saulo, precisando da gente aqui no sul do estado.